Esperar uns minutinhos. Daqui a pouquinho o pessoal vai entrando. Boa noite, Morgana, tudo bem? Hoje vamos ter uma live, o início de uma maratona, né? E não sei até quando a gente vai, mas eu já agradeço desde já, né, as pessoas que aceitaram a proposta. Então, 2 vezes por semana terá lives com assuntos específicos, né? Cada uma na sua expertise, cada uma tem o seu ponto forte ali para transbordar e a gente vai estar num diálogo, conversando um pouquinho e sabendo um pouco mais, né? Hoje a nossa convidada é a Marina, né? A gente se conheceu, se conectou através de grupos, enfim. E a gente entende que tudo tem um propósito, um tempo, então assim a gente segue aprendendo, né, uns com os outros e se fortalecendo, porque é necessário, né, na jornada de cada um que a gente consiga aprender uns com os outros, convivendo com as pessoas. E então hoje a gente vai estar ouvindo o que ela tem para transbordar para nós. Vamos estar aprendendo um pouquinho mais. Depois podem contatar ela e precisarem tiverem alguma dúvida em relação ao que aconteceu essa live também, né, podem estar chamando. Eu vou aceitar ela aqui. Esperando. Vamos arrumar a. Já tinha arrumado a câmera? Não tem problema. Sim. Tudo bem? Tô. Quando fica 2 pessoas assim na live, a gente acaba ficando mais cortada, né? Outro dia eu fiz uma live e ficou do meu nariz e a boca aparecendo. Vamos lá, então. Vou deixar que se apresente um pouquinho para o pessoal que vai entrando, que for assistir depois a live gravada, né? Que às vezes alguns têm seus compromissos, aos poucos ali a gente foi convidando, mas a gente sabe também que pessoas têm seus afazeres, né? Quem tá É, por aí, se quiser ir compartilhando também, hoje a gente vai aprendendo. Vamos ver, é vamos mesmo? aprender um pouquinho mais daquilo que ela tem para transbordar em nossas vidas. Pode se apresentar. Tá bom. Boa noite, Bruna. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Marina. Eu sou aqui de Brasília, né? E eu sou pedagoga, me formei primeiramente como pedagoga, me especializei em ensino especial, educação inclusiva, e depois em psicanálise. E agora eu sou psicoterapeuta também. E aí meu foco agora está sendo ajudar mulheres, mães, principalmente, né? Em várias questões, principalmente pelo que eu já vivi, né? Pelas angústias e dores que eu já tive. Tu Eu quer comecei contar a um pouquinho compartilhar. da tua história ali antes de chegar no ponto de ajudar as pessoas? Enfim, desculpa, acho que meu filho tá aqui. Ah, crianças, se Pode quiser contar, se quiser compartilhar, porque às vezes, desculpa te interromper, mas a gente toma ser. algumas decisões, a gente, nas nossas vidas, e as pessoas, por que que ela fez tal coisa, né? Então, ali tu percebeu de alguma dor, que nem tu contou da tua história, né, daquilo que tu viveu, tu descobriu que existe uma possibilidade de gerar cura, né, para outras pessoas. Então, se tu quiser estar partilhando um pouquinho do Claro, que pode deixar. aconteceu, Porque dá pra fazer um filme, tô brincando. para escrever um livro, Eu, já fizemos o livro. eu tenho que escrever. Eu Mas só. quando eu tinha 11, 12 anos, né, eu fui diagnosticada com uma deficiência visual, um problema, né, de visão, onde os médicos disseram que eu ficaria cega até os 18 anos, né, de idade. E desde esse momento eu me rebelei contra a vida, contra tudo, contra todos. E eu tinha um sentimento muito ruim em relação a Deus e a mim mesmo também. Muitas dificuldades de me aceitar, de querer que os outros me aceitassem por eu mesma não me aceitar, né? Que quando a gente não se aceita, a gente busca dos outros, né?
aceitação. E foi por muito tempo da minha vida isso. E aí eu me casei, tive 2 filhos, e, e de uns 3 anos para cá, eu posso dizer, agora eu tenho 33 anos, né? Foi um período assim que eu tive que me afastar de sala de aula por causa do meu problema de visão que piorou. Já tenho 33, não fiquei cega como os médicos disseram. Viu só? É ótimo. Então, Amém. eu perdi bastante a minha visão e eu não para mim, eu já tinha muita dificuldade de estar em sala de aula, né? Porque aquelas letrinhas das crianças e, enfim, né? Já era mais difícil para mim. E aí, como eu passei por esse processo, assim, de aceitação, de me entender, de fazer as pazes com Deus, de ver que, para mim, né, Deus não era aquele carrasco que eu achei que fosse, não era aquele ser punitivo que eu achei que fosse, assim, pela minha vida inteira. E aí, quando eu passei por isso, aí foi quando eu comecei a estudar várias pessoas, conhecer muita gente, e aí me apaixonei por essa área, né, que é da psicanálise, decidi estudar isso e virar terapeuta para poder trabalhar com isso, que é uma área que eu posso, né, agora eu posso atuar, independente da minha necessidade, né, e que eu vou poder, de certa forma, ajudar e aceitar. E por causa dessa minha deficiência, entrei em relacionamento onde eu era dependente emocional, tive muitos desafios, né, ao longo da vida por conta dessa minha baixa autoestima, dessa minha falta de aceitação. Então, é isso que eu vim superando ao longo desses 20 anos, né? E que agora eu tenho mais facilidade de colocar para fora, de falar e de compartilhar e de contribuir com quem passa por coisas semelhantes, né? Que eu passei. Eu acho que essa situação de colocar para fora também é o que vai curando, né? Porque algumas pessoas não conseguem ou não têm tanto como se libertar, tanto que falam que a escrita também é terapeuta, né? Talvez até ouvi É, uma. Porque às vezes a pessoa não consegue, como é que eu vou falar de algo se eu não sei nem o que está acontecendo, sabe? Então, às vezes a escrita ali também acaba curando, a pessoa vai se libertando. E essa mudança, esse aprendizado que nem citou, né? Esse aprendizado acaba sendo contínuo, né? Porque todos os dias a gente vai ter esses desafios, o autoconhecimento é constante, né? Porque sempre existem situações novas que a gente se encontra desafiados ali, o que que eu faço agora, né? E às vezes ou com medo, ou com receio, o que que eu faço? Vou para frente, vou para trás, vou para onde? Então, às é vezes a gente verdade. acaba se encontrando numas situações ali que nos limitam, né? E esses bloqueios começam a surgir, é disso que a gente tem que ir tratando. Também na tua fase ali foi quando você era mais nova, né? É, Adolescência e também eu já é até uma fasezinha. num dos grupos hoje, né? E queria comentar aqui com quem está assistindo, né? Porque a gente, quando tem um vazio dentro da gente, né? A gente quer preencher esse vazio com coisas e pessoas, né? Então a gente acaba querendo, alguns, né, vão para querer comprar muitas coisas, outros vão para querer comer muitas coisas, ou beber, ou usar drogas, e outros se ficam viciados em pessoas também, porque a gente tem um vazio, a gente quer que aquilo seja preenchido de alguma maneira, né? Aquele buraco. E aí a gente busca preencher com essas coisas, né? Na verdade, não vai resolver. Sim. E para quem está numa situação assim, às vezes está se descobrindo na verdade, vamos colocar assim, nessa que as pessoas que estão ouvindo ali, como perceber se eu estou ou não entrando numa situação assim, porque a gente sabe que essa situação da pandemia, as questões emocionais assim, acabou evoluindo bastante, né? Por conta do contexto todo, né? Nem todas as pessoas tiveram, às vezes, até um discernimento do que fazer e acabaram tendo um colapso ali, alguma coisa assim, estão em tratamento. Eu conheço diversas pessoas, né? Ou que saíram de empregos, sustentavam suas famílias. Aconteceu algo ali que desestabilizou, porque às vezes a pessoa acha, né, que a vida é totalmente estável, mas ela não é. Sempre pode ser estável, mas até quando? Até acontecer alguma coisa que desestabilize. Essa é a verdade. Ela é estável até que desestabilize, porque não tem uma vida totalmente estável, né? É Então, por verdade. exemplo, como a pessoa pode perceber algum sintoma, alguma coisa, tipo, quais são os primeiros sinais, assim? Porque a gente sabe que a depressão não vem do nada, né? A depressão, ela vem, é contínua, assim. É contínuo. E assim,
A gente fala assim que a depressão tem 3 Ds, que são os principais sentimentos, né? Que geram a depressão. Um é o desespero, que foi uma coisa que aconteceu muito até quando você falou na pandemia, né? Acontece muito quando mulheres se separam, ou elas entram pela casam, né? Quando descobrem que não era aquilo e ficam aprisionadas naquele relacionamento. Então, assim, você se vê, como dizia minha avó, num beco sem saída. Você se vê assim, eu tenho minhas contas para pagar, eu perdi meu emprego, eu tenho meus filhos para cuidar, e eu não tenho, sabe, a pessoa fica naquela situação assim, o que eu faço? Eu não tenho o que fazer. Não tem para onde eu ir, não tem. E esse sentimento de desespero é uma das coisas que levam a pessoa à depressão. É Né? o primeiro D. É o É um primeiro dos D, D. é o desespero, quando você fica assim, sem saber, né? Isso, até que nem eu falei, né? Quando eu me separei, muitas vezes eu me via assim também, né? Falava, meu pai, 2 filhos, eu não me casei para me separar, para me ver nessa situação. Você fica assim, né? E agora o que eu vou fazer? Uma situação diferente, nova. E foi um sentimento que aconteceu muito na pandemia, né? Igual você falou, porque as pessoas Sim. ficaram, né? O que vai acontecer agora? O segundo D que acontece muito, e que também aconteceu muito na pandemia, é o desamparo. É quando você sente que você não pode contar com ninguém. Ou que ninguém te entende. Então, assim, muitas vezes você tem família, você tem amigos, mas você acha que aquelas pessoas não estão te entendendo, não te compreendem. Ou tem aqueles amigos ali de uma mesa, que você sai para um restaurante, para um bar, mas que não são pessoas com quem você pode contar para dividir os seus problemas, para te ajudar, para poder compartilhar. Então, o segundo é o Não tem os despejo. mesmos assuntos, né? É. Alguma coisa Então, tem assim. muita gente que tem. Eu ouvi um já uma moça, né, dando testemunho que ela estava vendo um casamento péssimo e tal, e aí a mãe dela falou assim, a mulher sabe que é dificuldade, você não tá sabendo, você se criticou. Então, assim, ela se viu num relacionamento horrível e ela desamparada, porque ela não tinha o apoio de ninguém para sair daquela situação. Então, muitas vezes, o desamparo, assim, é um sentimento de solidão, né? Tem uma paciente, assim, que eu estava conversando, né, que ela até falou para mim que ela falou assim, esses dias eu estava pensando, se alguma coisa de ruim acontecesse, quanto tempo alguém ia demorar para descobrir sentir minha falta? Então, hoje é uma era assim, que as pessoas estão muito conectadas, mas ao mesmo tempo muito desconectadas, né? É estranho Também. isso, assim, porque a internet, assim, às vezes a pessoa tá ali assistindo live, assistindo vídeo, não sei o quê, mas ao mesmo tempo ela tá sozinha, né? Ela tá ali passando tempo, mas ela tá se sentindo só. Ela não tem pessoas ali para conversar, para poder estar do lado e com quem contar. É interessante isso que tu tá falando, porque, por exemplo, eu costuro em casa, né? Houve tempos que eu fui para a empresa e tal, então, só que eu costurava ano passado ali, até o final do ano, num ateliê, então tinham outras meninas e tal. E agora eu realmente estou com as máquinas na minha casa. E eu notei, eu até comentei com o pessoal que está num grupo, em junho eu me mudei para cá em maio. E eu saí da empresa em abril, né? Daí eu me mudei para cá em maio. E junho, assim, eu fiquei totalmente, Deus, cadê a Bruna? Sabe? Sabe quando tu se desconhece nas questões de tu levanta, tu não sabe por que que tu levantou, tu vai dormir, tipo, teu dia foi o mesmo, eu fico, não, eu não quero isso pra mim, né? Ainda comentei ali numa das lives que a gente se encontrou, e aí eu sei que julho foi quando eu comecei a participar do MDS, né, com o Thiago, e aí eu já me conectei com o pessoal. E em agosto ali comecei a fazer as lives de novo, então eu digo, fui me encontrando, né? Quando surgiu essa situação num dos grupos de fazer as lives, estar entrevistando, conversando, convidando também as pessoas para estarem falando sobre aquilo que elas fazem, né? É algo que eu já tinha começado há um tempo atrás, só que a gente é cheio de bloqueios, gente. Para ficar em vídeo, assim, as pessoas podem dizer, é tão bom te ouvir falar. Vocês não sabem o pavor que é, agora eu tô mais tranquila, mas o pavor que era de ligar essa câmera e ficar assim na frente. Se vocês forem ver meus vídeos de antes, assim, a Bruna mais atrapalhada e perdida impossível, né? E, e aí gerou bloqueios em algumas situações. E por mais de um ano ali eu não consegui mais fazer essas entrevistas, essas situações. E aí, como deu bastante conexão com o pessoal, eu disse, agora é a hora, sabe? Eu já estou mais livre de algumas coisas. Eu acho que foi o não querer não se importar mesmo com o que os outros vão pensar, o que pensa que está fazendo, que está com tempo, enfim, né? Eu digo, não importa. É fazer aquilo que está no nosso coração, né? Aí, eu hoje, por exemplo, né? Hoje é quinta-feira. Eu não tinha saído de casa desde o final de semana.
porque não, eu fui no mercado. Mentira, eu fui no mercado, mas é uma ida e volta. Aí me chamou uma amiga minha e disse, Bru, vamos caminhar um pouquinho? Aí eu disse, vamos. E justamente por quê? Porque o que ela comentou foi a frase que tu disse, a gente se conecta tanto com tantas pessoas, mas a gente esquece de viver algumas coisas assim, sabe? Na realidade, né? Então quando ela disse, Bru, vou passar aí, daí a gente foi caminhar um pouquinho. Passou tão rápido, acho que a gente caminhou quase 2 horas. E aí disse, isso é importante. Então vocês que estão aí escutando também, os meus os meus companheiros de todos os dias ali que estão no live também, porque existem propósitos, né? Existem situações ali que a gente vive e também é o que nos sustenta. A gente sabe o quanto é importante, porque assim, eu estou em casa e eu preciso estar trabalhando, tanto que às vezes a gente está no evento, na situação ali, que é leitura de livro, eu estou costurando, eu estou ouvindo, mas estou conectada com eles de alguma forma e não me sinto também tão sozinha, né? Mas o quanto é importante a gente dar uma esparecida, né? E assim, E, e cuidar. existem níveis de depressão, né? Assim, tem pessoas que já estão no nível que elas não vão conseguir sair de casa. Mas quando você, igual você falou assim, como eu começo a perceber? Você está começando a perceber que você só quer ficar em casa, que você não quer mais sair, que você, eu não tô mais com vontade, eu só quero ficar aqui dentro, não quero falar com ninguém. Quando você está começando a perceber isso, você tem que fazer um esforço para fazer um movimento contrário. Porque se você for deixando isso tomar conta, né, de pouquinho em pouquinho, lógico que a pessoa que já está no nível mais avançado, né, da depressão, ela E não quando vai é ter o força. contrário? Quando eu percebo alguém, tipo, da minha casa que tem essas situações, como eu faço para chegar a essa situação? Porque, assim, a gente entender e buscar, tipo, principalmente se a gente está aprendendo sobre, né? Mas às vezes inculcar coisa na cabeça de uma pessoa não tem como. E aí, tipo, se a É, gente percebe tal situação, assim, ó, começou a se isolar, não quer mais sair, deixou de fazer algumas coisas que antes era legal, como agir? Como proceder, assim? Porque às vezes forçar também não é o ideal, né? Eu não sei. não. Mas, assim, vou antecipar, que eu vou falar isso depois, mas, assim, uma das coisas é porque quando a pessoa está no nível que ela não tem forças, a gente tem que estar lá, pegar e ir, não tem jeito. Porque a pessoa, quando está no nível de depressão, assim, que ela não tem ânimo para nada, ela nem se alimenta mais, ela precisa que você fale assim, eu marquei o médico para você, você não precisa entrar, mas, eu marquei para você um psiquiatra, quando aí pegar, eu tô indo te levar. Porque a pessoa, dependendo do nível que ela tá, ela não consegue mais, ela não tem força por ela para fazer nada. E a gente que ama, que tá próximo, é que tem que ter essa. Por isso que é importante assim, a gente entender de depressão, setembro amarelo, não só para se eu tenho, mas para eu ver para quem tá muito Ao próximo de nosso mim. redor, né? Porque às vezes a gente não sabe como agir. Eu passei por uma situação de uma pessoa bem próxima, inclusive, e aí eu fiquei pensando, eu não sei como agir, eu não sei como proceder. Aí a pessoa começou a ir num psicólogo, depois tratou com medicação, mas tentou suicídio. Aí tu pensa assim, poxa, como aí. Eu até vou comentar, depois tu pode explanar melhor a ideia, mas agora que eu comentei do suicídio, foi algo que ela ouvia, mas tá sem Deus no coração, porque não. Porque não tem Deus que está dessa forma. Só que assim, a pessoa quando está posicionada, por mais que acredite, eu acho que foi tanto baque da vida, assim, eu teve morte da mãe, teve separação de um relacionamento, houve uma mudança extrema, assim, na vida da pessoa. Eu acho que ela se sentiu, tipo, como você comentou antes ali, desamparada, né? Foi o segundo D. Eu acho que ela se Foi. sentiu no desamparo. Aí eu até confesso assim, às vezes eu com coração de mãe a gente acaba acolhendo algumas situações, né? E, e aí tentei ajudar, né, com as minhas forças até onde eu pude também. Agora ela tá melhor também, graças a Deus. Mas às vezes eu ficava assim, tipo, o que que eu faço? Aí daqui a pouco ela só mandava as fotos do soro lá no hospital e eu tipo, gente, o que que se faz com essa pessoa? Porque aí ou tomou todas as medicações junto, aconteceu várias coisas, sabe? Eu disse, sabe, a gente conversa, a gente abraça, fazia, né, outras coisas e disse, às vezes eu fico meio assim, como proceder, né? Porque quando a gente tá numa situação assim, a gente tem que ligar opa, isso não tá normal, né? Tem que A perceber, mas gente aí quando é com outra pessoa, a gente também precisa saber como agir, né? Justamente para não é, existir o julgamento, porque às vezes pode deixar a pessoa pior ainda. Que muitos dos casos exatamente. do suicídio, eu acho que é realmente essa acusação, né? Essa situação que
E eu conheço muitas pessoas que são cristãs, assim, que têm uma vida com Deus. E já que você comentou isso, né, eu vou até falar, porque nós somos feitos de três partes, né? O corpo, a alma, nossa mente e o nosso espírito. Então, é claro, se a gente está com o espírito muito elevado, cuidando do nosso corpo, é mais difícil da nossa mente adoecer. Se a gente estiver, né, com tudo elevado, a Sim. gente vai puxando para cima. Então, é bom a gente manter o equilíbrio dessas três coisas. Mas não é porque eu estou com o meu espiritual bem, que eu não posso estar com o meu corpo mal, com a minha mente mal. Às vezes isso afeta o meu espiritual também. E aí, esse tripé, né, eles vão, um vai enfraquecendo ou fortalecendo o outro. Então, por Muito isso que bacana essa visão. é importante a gente cuidar da mente, do corpo, porque se você cuida da sua mente, mas não cuida do seu corpo, pode afetar a sua mente e a sua espiritualidade, se você estiver cuidando do seu corpo. Se você cuidar do seu espírito e não cuidar da mente e do corpo, não adianta, você não vai ter físico para você fazer o que você quer, você não vai ter sanidade mental. Então, a gente precisa cuidar dessas três partes. Então, somos feitos dessas três partes. Não adianta a gente falar para um e só para o outro. Tem que olhar para os três, né? E eu até estava falando do desamparo. E o corpo acho que é o que sente, a mente sente primeiro, né, na verdade. E por mais que a gente tenha o espiritual conectado com Deus, sabe, é Deus, vai passar, Deus está comigo, Deus está me ajudando, mas aí começa aquele processo da mente, né, inclusive eles estudam ainda, não tem casos, né, de um como. Eu até estava olhando alguns vídeos da tarde porque eu fiquei curiosa por conta da situação que aconteceu, que eu até te comentei, né. E justamente eu acho que é quando a gente deixa isso entrar na nossa mente, o corpo começa a sentir e eu acho que o último a se desligar seria o espiritual. Porque enquanto a gente está conectado com Deus, existe uma forma de ter um... Você começa a se automatizar no corpo, né? Começa a ir pro corpo, tá na mente, vai começar pro corpo, aí fibromialgia, dor nas costas, dor de cabeça, enxaqueca. Vai se automatizando, né? Só não me diz que essas inflamações fazem parte disso. Se eu for ver. Não, mas eu sendo costureira, a costureira tem as doenças do IT, né? Que é as tendinite, epicondilite, bursite. Uma história muito, assim, né, que tem na Bíblia, que é do profeta Elias. Você conhece, Bruna? Sim. Na verdade, até foi bom ter tocado nesse assunto, porque existe uma discussão, né, se foi depressão ou não foi depressão. E aí, se tu puder explicar um pouquinho mais sobre, eu até li. Então, não foi. O que acontece é o seguinte, ele realizou muitas coisas, matou, assim, né, fez rio do fogo, ali ele colocou, né, falou que molhou, falou que era para os profetas de Baal, que era o outro deus, né, para eles colocarem fogo naquele local, no certo local lá. E eles fizeram dança, e fizeram de tudo, e Elias riu, até né, lá que ele zombou, e eles não conseguiram colocar fogo lá. E aí Sim. Depois Elias, sozinho, né, molhou água, e fez uma oração e conseguiu colocar o fogo. E aí matou, né, vários profetas de Baal, morreram e tal. E aí Elias fugiu, e aí nisso ele se sentiu muito sozinho, né. Que Jezabel primeiro prometeu matar, né? Foi ali que ele... A voz de uma mulher, por causa de uma voz de uma mulher. A voz de uma mulher. E aí, o que a gente vê assim, que ele desejou morrer. Eu não sei se ele estava em depressão, mas ele estava com esse sentimento de desamparo, de desespero, de solidão ali, né? Então, ele desejou não estar mais vivendo. Se era depressão, se era angústia, se era um sentimento, né? Não cita ali o nome desse sentimento, mas ele desejou não viver mais. Então, assim, mesmo ele realizando milagres, ele vendo que Deus era Deus, que Deus estava com ele. Ele pediu a morte, né? Ele pediu morte, ele teve um sentimento ali de uma... E estava indo para uma caverna também, se esconder, se isolar do restante, né? Mesmo Deus estando com ele. Mas mesmo assim... Que a gente tocou nisso, né? Que nem estava na programação. É que eu acho lindo, assim, que o seu Deus fala assim, o que você está fazendo aí, aqui, né? Então, Deus está dentro da caverna. Sai da caverna, Elias. Para mostrar que Deus estava com ele, sustentou, alimentou ele, e ainda vai fazer o que tu tem que fazer. Tipo, toma vergonha da tua cara e para de mimimi.
Deus sendo Deus, né? A gente não pode chegar desse jeito para as pessoas, porque a gente vai estar acusando elas. E o terceiro D que eu ia falar, né, assim, da depressão, é a desesperança. Então é quando a gente não tem uma visão de futuro, né? Não consegue vislumbrar dias melhores. Ah, minha vida vai ser sempre assim. Vou trabalhar para sempre nesse emprego. Eu vou. Ai, vai ser para sempre isso. Sabe? Você não consegue visualizar que isso aqui é um momento, sabe? Um tempo que vai passar, a gente fica assim, e visualizar lá no futuro, mais alto, mais pra frente. Então, muitas vezes a gente não consegue, a gente fica assim muito preso nas dificuldades, né, que a gente está vivendo no momento e não vê o futuro, não vê esperança. Então, a desesperança é o terceiro e último D, né? Os 3D, então, para quem chegou depois ali, os 3D é desespero, desamparo Uhum. e desesperança, né? É, Então é exatamente. isso. Eu acho que essa desesperança, por exemplo, se o desespero, na verdade, é a gente entender que existe essa situação e tem que ser resolvida de alguma forma, né? Só que quando a gente não vê saída, como tu disse, é quando a pessoa entra nesse desespero. Mas eu acho que o importante, e é algo que a gente tem até aprendido nas lives ali, que tem acompanhado e com o pessoal, o que a gente vive muitas vezes é fruto do que a gente foi plantando. Claro que às vezes acontece alguma coisa inesperada, que não é algo assim, tipo, isso não estava planejado, cadê? Não está no script, né? Não está no roteiro. Como eu vou passar por isso? Só que são nessas situações que a gente vai firmando a nossa fé, que a gente vai crescendo, né? Que a gente vai aprendendo. Então, quando tu falou da desesperança, poxa, como combater isso, né? A desesperança é ter esperança. Como é que eu vou ter esperança? Como é que eu vou ter mais fé? E a gente tem que pensar no contrário. Aí na questão Exatamente. do A desamparo desesperança também, né? é ver e crer no que você não está vendo. Não é Aí, fácil, mas é isso, é ver e crer no que você não está vendo. E a depressão também, ela tem dois fatores, né? Que são os fatores internos e externos. Então, o que está dentro de mim, né, interno, pode ser a genética, né? Já é comprovado que depressão é genética. Então, você já tem uma predisposição genética, né? Se você tem pais com depressivos, tios, avós, enfim, já tem uma predisposição. A nossa alimentação, quero até fazer uma live com uma nutricionista falando sobre isso. viu só? Tá certo? A gente aprender a se alimentar com coisas que vão fazer melhor para o nosso mente e para o nosso físico, né? Atividade física, o nosso estilo de vida, né? A gente sendo muito sedentário, só comendo besteira, essas coisas também afetam o nosso espiritual e nossa mente, né? Afetam a maneira como a gente trata do nosso corpo, né? Que é o nosso templo aqui, a maneira que a gente tem para passar por essa experiência. Então a gente precisa cuidar, e aí a maneira que a gente cuida dele, por exemplo, uso de drogas, álcool, isso aumenta o índice de depressão, ansiedade, né? Por causa das substâncias, da dopamina liberada ali, uso de alguns estimulantes, então tudo isso, assim, são coisas que vão afetar, né? E tem as coisas externas, né, Bruna? Porque assim, a gente fala assim que muita gente fala assim, a depressão é você presa no passado, você presa no passado. Mas assim, tem coisas que nós vivemos no passado que são difíceis para a gente passar por aquilo, né? Então, assim, muitas mulheres que sofrem, mulheres e homens, né? Hoje em dia a gente vê que os homens hoje estão começando a se abrir mais sobre isso, né? Que é abuso sexual. Então, muitas mulheres e homens que passaram por abuso na infância, que tiveram, assim, pais muito difíceis, mães narcisistas, psicopatas, pais muito psicopatas. Então, assim, tem gente que cresceu em áreas totalmente funcionais, totalmente, assim, uma maneira muito doida assim, de viver. E aí aquela pessoa, ela não tem um sentimento assim de esperança, de uma vida boa, porque ela cresceu num ambiente totalmente disfuncional. Que tudo Então deu aquilo ali, errado, né? então aquilo ali também vai te influenciar. Não tem como você dizer, mas lógico, tem histórias lindas de pessoas que viveram assim, e depois se converteram, tiveram encontro, a vida mudou, maravilha, né? Mas o ambiente onde você vive, como aquilo lá vai entrando em você, entrando, né? E aí até você, às vezes, desfazer daquilo, né? É um processo, né? Não é assim, do dia pra noite, né? É um processo que a gente vai vivendo.
É porque existem situações, por exemplo, pelo que a gente foi conversando e eu pude observar. Pode existir coisas passadas, né? Que nem ali a gente foi tocado no abuso, na situação da infância ou alguma coisa que viveu dentro de casa, né? Que a pessoa acaba carregando esse peso. Então, o fato é que, acredito eu, né? Como a gente anda é daqui para frente, e claro, a gente tem experiências, e essas experiências que nos construíram, né? São essas experiências que fizeram quem nós somos, né? Ser o que somos. Mas existem fardos e cargas que não cabe a nós mais carregar. A gente pega, faz o embrulhozinho, o que eu aprendi com isso, beleza, o que não aprendi, joga fora. Né? Ah, mas é tão fácil. Cada um tem as suas situações que passaram. A Elisa tá aí, gente, muito obrigada. Inclusive, gente, numa live eu desabafei, foi bem no dia que eu ouvi essa mulher falar e eu contei algumas coisas que eu precisava liberar. Fosse um perdão, fosse alguma coisa na infância. E o resultado foi maravilhoso. Eu achei que eu não fosse nem conseguir falar algumas coisas. Mas consegui, fiquei com o coração em paz, mais leve, porque a gente carrega e quando a gente quer seguir em frente. Essa parte do perdão tá ligada a esse, né, o ressentimento do passado, que é o que também ajuda, é o que ajuda eu a ter que me ajuda a ter depressão, é o ressentimento do passado, a raiva do que eu estou vivendo e o medo do que eu vou viver. São esses três sentimentos, né? E quando a gente libera o perdão, eu gosto de pensar, sabe até aquelas inauguração de loja que abre assim, sai aquele monte de balão, assim? Sim. Eu pensar que é Os assim, quando você confetezinhos lá coloridos estourando. vai ficar aquele monte de coisa assim, quando você consegue, né? Não estou dizendo que é fácil, mas assim, quando a gente consegue se libertar daquilo, né? E é como se fosse aquilo, sabe? Cai um monte de coisa e você fala, nossa, ufa, Festa, festa. Mas é uma coisa difícil, muito. não é uma coisa fácil. Eu acho que isso também é um progresso, né? Mas Uhum. cabe a nós, para nosso bem, para nossa vida, né? É liberar um perdão. É quando a gente tocar no assunto de alguma pessoa que nos fez mal, aquilo não nos atingir mais de alguma forma, né? Eu acho que isso é extremamente difícil, porque fechar um ciclo, às vezes, ali, tipo, de algo que não sabe se fecha ou não fecha, se fica ou não fica, então, na dependência emocional ali até que tu citou, às vezes a pessoa tá presa em algo, né, por estar dependente, não consegue ter aquela força para dizer basta, chega disso, e realmente acaba se submetendo a algo por achar que pode ficar desamparada, talvez, se não tiver com aquela pessoa. Né? Então é melhor isso do que nada. Eu acho que a questão de relacionamento assim é o que mais tem envolvido pessoas nessa questão de depressão, uma coisa assim, né? Não sei se tem um gráfico que pese assim o que, que mais é as taxas de depressão ou alguns fatores assim, se eles meio que avaliam alguma forma de. A estatística que eu estava vendo só diz que o Brasil acho que está em terceiro lugar, se eu não me engano, e que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida, né? A cada 40 segundos. E tu sabe que até já ouvi falar, foi uma vez que aconteceu um suicídio aqui na minha cidade, né, de uma pessoa que se jogou de um prédio. E as notícias não acontecem, né? Não é falado sobre, porque até o pessoal ficou pensando, ah, quem que é, quando que foi, ou enfim, né? E era uma pessoa conhecida. Só que a mídia não divulga isso, porque dizem que se divulga acaba aumentando, Incentivo. né? Cada vez mais, dando mais ideias para as outras pessoas. E mesmo Uhum. assim, o Brasil em terceiro lugar na taxa de suicídio. E aí, pelo, né, o que eu já ouvi também, algumas coisas que eu ouvi de ti, e o que eu já ouvi de algumas pessoas é justamente essa parte de não ter um acolhimento dos próprios, né, que estão ao redor. Que às vezes ficam acusando em relação a alguma coisa ou dizendo que é frescura. Eu acho que a pior coisa que tem é dizer que é frescura, né? Com certeza. E assim, o suicídio em si, né? A pessoa, ela não quer morrer. Ela quer parar de sentir dor. De Ela quer sentir a parar de dor. viver a dor. Então, assim, a morte assim, é o último, porque assim, é uma dor tão grande. Você vê que hoje em dia as pessoas se cortam, adolescentes, gente, tanto o caso que a gente vê, né? Adolescente se cortando, que a dor interna é tão grande, né? Que aquilo lá parece que vai ser uma dor que vai passar um pouco pela Que dor mutilar o interna. corpo não dói tanto como a alma, né? Sabe É, que falou de adolescente agora, eu lembrei de um projeto que agora que abriu as escolas ele retomou, né? E
é com os adolescentes no colégio, enfim, né? São palestras que são dadas e tal. E teve uma vez, num colégio que eu fui, que eu ouvi uma menina contando sobre, eu chorei ouvindo ela falar. E ela mostrou os braços dela pra gente, depois ela foi encaminhada pela diretora e fizeram todo o encaminhamento, mas até então ela não tinha mostrado nada pra ninguém. E os braços realmente, eu nunca tinha visto isso, a gente ouve falar. Mas a menina linda, assim, acho que tinha uns 14, 15 anos, sabe? Sofrendo por conta do que vivia em casa, por conta do que não podia falar, né? Provavelmente ele tinha alguma situação de abuso também, então que ela estava Uhum. carregando, mas depois daquela palestra, ela se abriu assim e mostrou o que ela fazia. Eu digo, gente, eu olhei aqueles braços da menina assim, ó, machucado, e aí foi que foi dito que as pessoas realmente preferem se machucar porque não dói tanto como aquela dor que elas sentem na alma, né? Uhum. Antes você citou algo ali, eu até lembrei, eu estava aqui procurando na página, sobre a gente dar prioridades para quem está bem, por exemplo. Hoje estamos assim, não estamos com depressão, né? Vamos colocar assim. E tem prioridades para a gente cuidar, que é o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, como você disse, né? Se a gente focar Uhum. em cuidar do espírito, mesmo que a nossa mente ali prejudique o nosso corpo, não existe aquela desconexão com Deus, né? A gente vai de alguma forma estar conectado. A gente pode estar num momento Elias ali, que nem tu comentou, querendo se enfiar na caverna, mas de alguma forma conectado com Deus, porque ele também ouviu a Deus naquele momento, né? Quando Deus chamou ele para sair para fora. Se ele tivesse desconectado o espírito ali, ele não teria. E aí essas situações acabam dando ouvidos ao que leva as pessoas ao suicídio, né? Então, a gente cuidando do espírito, da alma e do corpo, eu acho que manter esse equilíbrio, né, é o que vai nos ajudando. Quem está com alguns sintomas, quem percebe alguma coisa assim, poxa, eu já não ando mais animada, começa a observar. Eu precisei de um mês ali sozinha, isolada, estava eu na minha casa, em tudo novo, né, para observar a Bruna. E eu senti falta daquela Bruna, cadê aquela Bruna, gente? Eu disse, não, vou ter que voltar ao normal, porque eu estava com bastante serviço também, aconteceu muita coisa e eu disse, eu vou entrar em colapso se eu ficar desse jeito. Vou me internar logo, logo, porque eu não dormia, eu não estava comendo direito, um monte de coisa acontecendo. E eu disse, não, não quero. Então cabe a gente observar, né, onde a gente pode mudar, melhorar. Sim. Ah, eu tô com ansiedade, eu tô com depressão, agora que você falou, né? Porque a depressão é a ausência de vontade de fazer as coisas. E quando você tá ansioso, você fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Você fica assim, sabe, com a mente acelerada. Aí, normalmente, a pessoa que come demais, ela tá com ansiedade, não com depressão. Normalmente, né? E é porque Sim, a pessoa que tá com depressão, ela não. Pra ela, tanto faz. Pra que eu vou levantar pra tomar um banho? Ah, não vou sair de casa hoje, pra que tomar um banho? Ah, sim. Ah, não, tô com vontade de comer. Então, normalmente, a depressão é a não vontade de fazer, né? E a ansiedade é a vontade muito acelerada de fazer tudo ao mesmo tempo e você fica, né? o Com quanto aquela. precisa ter um equilíbrio, né? Eu confesso que eu sou muito acelerada, é minha mente, ultimamente eu até tô mais tranquilo, tô mais zen, assim, não sei se é porque mas eu já fui mais acelerada. E você citou uma coisa ali, não vou sair de casa, por que que eu vou tomar banho, né? Eu acho que foi no livro Arrume a Sua Cama. Eu acho que foi nesse livro, não sei se você já leram, eu não lembro o nome do autor agora, mas eu acho que é Arrume a Sua Cama. Porque, por exemplo, eu morando sozinha, tenho a minha cama ali, cara, eu levanto, não vai vir ninguém, deixo minha cama ali, de noite tá ali pra me arrumar, pra mim dormir, né? Vou arrumar pra quê? Se daqui a pouco eu vou bagunçar tudo de novo. E o dia que falar desse livro, eu digo, eu vou ler, né? Só para ver o que que ele fala. E é a construção de hábitos que esse livro nos ensina. É justamente sobre a gente ter um equilíbrio ali do que deve ser feito, né, no nosso dia a dia, para que a gente tenha esse todo equilibrado, seja um momento de lazer com a família, porque às vezes a gente pensa só no trabalho, 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 né? Daqui a pouco alguma coisa vai acontecer para que a gente fique em colapso ali, né? Ou talvez ao contrário, né? A falta disso daí tu não consegue suprir com Acho uma outra interessante, mas situação. se você não dá tempo para você, tempo de qualidade, o seu corpo vai te exigir isso em algum momento. Então, o seu corpo vai Olha dar um jeito de só, parar para você ter aquele tempo. Então, antes que o seu corpo faça isso, se não vai ser uma maneira muito legal, é melhor você ir fazendo isso.
O dia que eu parei, acho que eu parei uns 3 dias e na terça-feira eu tava pensando se eu voltava ou não. A Gabi que entrou agora na live, ela bem sabe desses meus chororô. Ainda que tinha, ela era minha terapeuta. Mas é necessário a gente ter com quem conversar nesses momentos, né? Do nosso dia a dia, achar um tempinho mesmo para caminhar, ouvir uma música que goste, ter um tempo para nós, né? Que isso é o que vai fazer bem ali para nossa alma, né? E a conexão com o espírito ali é ouvindo, é essa fé que a gente vai aumentando, né? Que a gente vai se conectando com Deus, a gente vai tendo mais fé, a gente vai tendo mais conhecimento de quem Ele é, sabendo o como agir. E como você falou da cama, eu me lembrei aqui de uma coisa também, que o sono, já que a gente falou de suicídio, essas coisas, né? O sono, ele é a coisa mais parecida com a morte em vida que nós temos. Então, o que mais se assemelha à morte é o sono, né? Que a gente tem assim disponível todos os dias. Sim, Então, um dos sinais que a pessoa, que você está ficando depressivo, ou que alguém próximo de você, o adolescente, né? Apesar que o adolescente tem uma necessidade de dormir um pouco maior, mas é a pessoa querer só dormir, dormir demais. Porque assim, eu não quero viver a minha vida, eu não estou querendo sentir aquilo, então eu vou ficar aqui, dormindo. Acho até interessante que o Pablo Marçal fala, tem aquele livro, né, que ele fala Saia do Caixão, que ele fala sobre o sono, né? Porque quando você está dormindo, você está ali, sua vida está parada. A gente precisa de um sono de qualidade, até, isso é bom para o nosso corpo, né? Mas você querer dormir demais, isso já é um sinal de que você não está se sentindo muito bem. quando a ansiedade não deixa a gente ter sono, que a gente tem insônia assim por conta de alguma coisa também. Ah, então a gente tem que fazer uma meditação. E tem aquela técnica que eu acho que chama 3-2-1. 3-2-1. Eu gosto, tô cheia dos códigos, é porque é o jeito mais fácil de Mas é memorizar. bom, é bom. A técnica 3-2-1 diz assim, 3 horas antes de dormir, você não se alimenta do seu organismo ir desacelerando. 2 horas antes de dormir, você desliga as luzes artificiais, né? Fica com o mínimo de luzes possível na casa, sem televisão, sem celular. E 1 hora antes de dormir, você não trabalha, você não pensa em, você tenta deixar sua mente só pensando em coisas mais. Vai tomar um chazinho, sabe? Coisa assim. Então, eu ouvi essa técnica uma vez Três, de dois, um. manhã. Eu achei interessante. E até o livro do Dr. Augusto Cury fala isso, né? Porque antigamente o nosso corpo ele era feito para. Ele era adaptado quando chegava a escuridão, ele ia se acalmando. Nosso corpo até diminui a dopamina no final do dia, né? Então, as pessoas depressivas e tal, no final do dia elas ficam piores, ou ansiosas, né? Porque é a hora que a dopamina Sim. do corpo vai diminuindo, né? Naturalmente. Mas antigamente essa diminuição era maior, porque não existia luz natural, né? Ou artificial. Nosso corpo só tinha luz natural, isso aqui ia acontecendo. Hoje em dia é tanta coisa que o nosso corpo fica um pouco mais confuso, né? E Tipo, aí no será que tá livro na do hora de eu doutor, parar? Será que não tá na hora de parar? ele fala Sabe que isso você citando sobre. isso, eu lembrei do Neurovox, eu acho que é uma live que eu tava assistindo do Pedro Cabraschi, Pedro qualquer coisa lá, eu sei que é do Neurovox. E ele citou um dia numa das lives, numa das maratonas que ele fez, que se você é uma pessoa que toma café às 3 da tarde, tu para agora, porque até o seu corpo se desligar, e às vezes, e eu disse, eu tomo muito café, gente, mas eu fui diminuindo. Tentando, pelo menos ali depois do almoço, eu tento que manter a última xícara, assim, sabe? Que é quando dá aquele soninho, assim, eu digo, vou tomar um café. Porque às vezes era 5 horas da tarde, 6 horas, 8 horas, eu tomando café preto. E aí eu queria dormir. Eu tenho Inclusive, mudado o meu sono, né? Eu tenho ajustado algumas coisas em relação ao meu sono, porque às 4h40 já é o horário que a gente levanta por causa do L4, né? E aí tenho adaptado algumas questões ali para as 4 horas. E eu sei, eu tenho consciência de que eu preciso dormir antes, mas aí eu tenho que trabalhar no meu corpo assim para que, poxa, eu preciso dormir, corpo. Agora eu gostei dessa tua técnica do 3-2-1. Eu tenho um problema de estar ali com o celular até esses dias, acho que eu dormi com o celular na mão ali. Tava olhando mensagem e coisas, eu ter tipo, apaguei, eu tenho esse problema, eu fico ali até o último segundo mexendo no celular. e a gente faz isso com as crianças também, né? Deixa na televisão, desliga a televisão, vamos dormir. Aí quer que o menino já pegue no sono, né? Então, funciona Olha bem só. assim. Nossa mente demora um tempo para nosso cérebro, né, para ir se acalmando. E, Sim. Bruno, eu queria só falar assim, antes mais uma coisa, que era.
que são três coisas que a gente deve fazer, né? Que foi até um psiquiatra brasileiro que desenvolveu essa sigla, também é uma sigla, que chama ROC, R-O-C. ROC? E R-O-C, sobre o suicídio, né? Que diz que o primeiro R é o de reconhecer. Então, a gente reconhecer os sinais, né? De que a pessoa não está bem ou de que nós não estamos bem. E os sinais são frases simples, né? Você fala assim, ah, eu não tô com vontade de. Às vezes a pessoa não fala assim, ah, eu quero morrer. É difícil, né? Chegar e falar assim, mas fala assim, ah, não tenho mais vontade de viver. Ah, eu não quero mais fazer nada. Ah, não quero levantar da cama. Então, são coisas assim que as pessoas vão falando que você vai te dando, né? Sinais de que a pessoa não tá muito bem. Depois é ouvir, né? As pessoas precisam ser ouvidas, né? Você vê assim, quando a gente abre uma reunião, você vai num encontro de network e tal, quando que as pessoas têm necessidade de falar? As pessoas querem ser ouvidas, né? E tem um livro que eu li, que o autor fala assim, que às vezes a gente não ouve as pessoas, uma escuta, só de escuta, as pessoas precisam só ser ouvidas. E a gente ouve pensando assim, que a gente tem que ter algo para falar, algo para aconselhar. Ah, mas eu não vou ouvir, eu não sei o que eu posso falar para aquela pessoa. É melhor que você não fale. Às vezes o que você vai falar, você vai ficar assim, ai, fulano, mas pra que você tá falando isso? Você tem um marido tão bom. Ai, mas você não sei o quê. Nossa, mas você não, igual você falou, né? Mas você não tem fé. Mas então, assim, às vezes que a gente vai falar, vai ser até pior. Então é melhor a gente não ouvir essa pessoa. Porque igual a gente estava falando no começo, né? Quando você coloca para fora, você fala, você escreve, tem poder de cura, né? A As Elisa até palavras que colocou aqui, ó, quando a boca fala, o corpo sara. Primeiro ela colocou, quando a boca cala, o corpo fala, né? Quando a boca fala, o corpo sara. Então exatamente. é um método. Eu acho que ali das reuniões do Meet, até teve uma das últimas ali que eu participei. Eu gosto de falar, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de falar. Mas eu gosto muito de ouvir também. E às vezes é importante a gente ouvir as pessoas. Segunda-feira passada eu fiquei numa live onde eu só ouvi as meninas, porque eu estava em outra situação e eu não conseguia nem abrir o microfone para falar, então eu disse, eu vou estar aqui, estou ouvindo. E às vezes a gente acaba no dia a dia, na correria, todo mundo tem assunto, todo mundo, né? E a gente esquece realmente de ouvir até a pessoa que está do nosso lado. Então, assim, não sei com quem você convive aí hoje dentro de casa, né? Mas às vezes até, poxa, chegou cansado, tudo bem, todo mundo chega às vezes cansado do serviço, do que estava fazendo, ou de, né, como é que foi o dia. Mas acho que dentro de casa mesmo a maior dificuldade é ouvir a pessoa que chegou exausta ali, né? Às vezes está só acusando, apontando algumas coisas. Então, Exatamente isso. Eu tava pensando assim, a gente, por exemplo, meu filho vai para a escola, o outro vai para a escola, apesar que deles serem crianças, mas eles viveram uma experiência lá fora, que trouxe às vezes uma frustração, que trouxe uma tristeza ou uma alegria. Então, quando eles chegam, eu quero saber o que aconteceu. Aí, esses dias mesmo, minha filha estava falando, mãe, a Isabela, minha amiga, ficou chateada comigo, aí mandou uma mensagem assim, eu tenho 8 anos. Aí eu bloqueei ela no WhatsApp. Tipo, engraçadinho, sabe? Aí eu falei, não, filha, sério, vamos orar pro Senhor, para vocês conseguirem se comunicar melhor. Aí a gente fez uma oração, mas eu só ouvi ela, sabe? E ela ficou toda feliz. Depois assim, não, mãe, então deixa eu te mostrar o áudio. Então, assim, a gente. E isso acontece com casais também, né? Você às vezes às vezes o trabalho tão cheio das coisas que aconteceram com você e o seu marido do dele, enfim, aí você quer jogar, o outro quer jogar, então a gente precisa, né? É difícil, assim, mas a gente precisa ter esse controle e saber ouvir o outro também. Tem a hora de falar e tem a hora de ouvir, né? Igual você falou também, quando às vezes você está percebendo que a pessoa não está muito bem, fica lá, ouve, liga. Ah, você não está bem? Deixa a pessoa falar. Fala, não, eu não estou bem. Porque tem gente que é assim, né? A pessoa fala, ah, eu não estou bem. Não, não fica assim, não. Vai passar. vai passar. Tá tudo certo. Só uma fase, e às É, vezes não sabe nem o que a pessoa tem pra desabafar, né? ouve. Não precisa falar, não. Aí a pessoa fala, não, porque minha vida é uma... Não, não fala isso, credo, você sabe? Deixa a pessoa falar. Às vezes a gente tem que só saber escutar. O fato é que dificuldades a gente sempre vai ter, né? Problemas, o que eu tenho ouvido nesses últimos, eu digo, problemas foram feitos para serem resolvidos. Acho que está explicado que eu nunca gostei de matemática. Não gostava de resolver aquelas situações. Se eu tivesse aprendido as questões de matemática, resolver problemas da vida seria mais alegre, né?
Mas os problemas foram feitos e estão aí para serem resolvidos. E certamente, quando a gente os resolve, a nossa vida se resolve de uma forma muito melhor também, né? Então, cabe a nós, ao invés de ter um acúmulo de problemas e situações que vão acontecendo, porque às vezes, por exemplo, a pandemia começou ali em 2020, né? Quanta coisa já não começou ali que as pessoas foram, o mês que vem, o mês que vem, o mês que vem, o mês que vem, e foi empurrando mesmo, né, algumas situações. Só que aí veio 2021, e se as situações de 2020 não ficaram ajustadas, já deu um acúmulo pro ano seguinte, e um peso, uma carga ali desnecessária. Por quê? Porque não resolveu o que poderia ter resolvido no ano anterior, né? Às vezes questões simples, só que agora, por exemplo, são 2 anos, né? Que se passaram desde que tudo começou. E aí, será que a gente carrega os mesmos problemas lá de 2020? Aquele mesmo fardo, aquela mesma carga? Se é a nossa caminhada, se é a nossa jornada e a gente precisa, a gente tem objetivos, até outra vez eu ouvi sobre, é como se fosse uma bagagem que a gente carrega numa escada rolante que desce e a gente está subindo. Então, o que que existe nessa bagagem? Porque o nosso esforço, se a gente ficar parado, automaticamente a gente vai descendo. Se a gente não está fazendo nada, a gente já está descendo, porque a escada está descendo. Então, a gente está ali naquele esforço contínuo todos os dias, subindo aquela escada rolante que está descendo. E a gente tem coisas na mala. O que que a gente carrega na mala? Que tanto foi a questão. E eu fiquei pensando, poxa, tem coisas desnecessárias. Tem coisas que a gente não precisa estar carregando. Mas, né, por não conseguir fechar um ciclo ou entender que basta, né, não conseguir dizer não para algumas coisas, a gente acaba juntando fardo, outro fardo, uma empurrada, dá uma espremida na mala, senta em cima da mala, bota o zíper ali que nem alguns fazem para caber tudo dentro da mala, né? Não, tu fica quieto aí que tu vai caber aí dentro também. Mas a mala vai pesar cada vez mais. Ela pode ter o mesmo tamanho, né? A mesma situação ali, mas ela vai ficar cada vez mais pesada. Então, como é a nossa jornada, como é a nossa ida, que a gente possa ir mais leve. Deixa eu ver a hora aqui. Mais uns minutinhos para a gente ficar ali até as 9. Você citou de Elias, e eu também lembrei, logicamente, de Jó, a gente acaba lembrando da situação que ele passou, né? E Jó até eu não anotei a referência, mas Davi, pelos salmos, a gente consegue observar alguns sintomas, assim, que ele teria de alguns sofrimentos, né? Que dá a entender, não que fosse depressão, mas um processo até chegar a. Até anotei, se vocês quiserem anotar, quem está acompanhando, é o Salmo 69, do 1 ao 4, logo no início. E a gente sabe que existem, né, cânticos e lamentações ali, mas esse é um dos salmos que Davi fez que ele também deu aquele momento de opa, e Davi era uma pessoa com Deus, né? Deus estava com ele. Mas houve aquele momento de, deixa eu até ver se não tá meio à mão aqui, porque agora eu não lembro. Também for colocar para fora os salmos, né? É isso, ele escrevia para Salmos. Aqui, ó. Salmo 69, do 1 ao 4. Eu vou ler rapidinho aqui só para a gente refletir sobre. Claro. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até o pescoço. Estou afundando em lama profunda, onde não posso ficar de pé. Estou no fundo das águas e a corrente me arrasta. Cansado estou de clamar, minha garganta está rouca, meus olhos desfaleceram, esperando meu Deus. Versículo 4: Aumentaram-se mais que os cabelos da minha cabeça, os que me aborrecem sem causa. Fizeram-se poderosos meus inimigos, os que me destroem sem ter porquê. E pagarei o que não roubei. Então ele segue, né, algumas coisas, algumas aflições que ele estava passando, mas certamente ele já estava no primeiro D ali que você citou. Eu acho que o desespero e o desamparo ele estava passando ali já, porque ele estava Por se isso que vendo eu sozinho, né, né, também. com os inimigos, mas ele não estava sem a esperança, porque ele ainda estava clamando ao Senhor ali, né, pedindo um socorro a Deus. Eu acho que quando a gente perde a esperança, a gente não tem nem contato mais com o Senhor mesmo. Gente, por último, né, o nosso ser é conduzir, né? A gente tem que se conduzir, né, Bruna? A gente tem que reconhecer quando a gente precisa de ajuda. Você conduziu, conduziu Eu acho que é outro. não ser orgulhoso, né? Eu conheço muitas pessoas da igreja ali, que eu já conversei, já convivi,
viviam uma vida religiosa, assim, sabe? Ao extremo, assim, né? Mas pastores que entraram em situação de depressão. E eu, né? às vezes, por vergonha de dizer, poxa, mas eu vou lá num médico para me tratar se eu conheço o médico dos médicos, né? Só que aí tem que entender também que Deus nos deu, né? Existe a medicina e essas pessoas são usadas justamente para nossa cura da situação do corpo, né? Deus faz milagres, sim, Deus cura, claro que sim. Mas nós, como seres humanos, vivendo na Terra, a gente precisa desse auxílio. Então, por isso existem essas áreas, né? Uns para medicina, outros cada um no seu ponto ali. Poxa, eu preciso de ajuda. Qual que é a minha ajuda? Ah, eu preciso disso aqui, então vai num psiquiatra. Ah, eu preciso disso aqui, vai num psicólogo, né? Ah, eu preciso de tal coisa. No meu caso, Agora me veio de eu falar também, a gente tem a depressão, ela pode, e a ansiedade, elas podem ser advindas de algum problema do nosso corpo que afeta a nossa mente, né? Então, às vezes, algum fator hormonal, tanto que, né, foi citado lá da depressão pós-parto, mas não é só nesse caso. Pessoas que têm problemas na tireoide, e tem outras doenças, assim, hormonais, distúrbios hormonais, que podem contribuir para a ansiedade e para a depressão. Então, assim, é bom a gente investigar, a gente ir atrás, ir a fundo, né? Minha irmã teve ela não estava muito bem, e aí ela foi descobrir que ela teve a doença do silicone, ela nem sabia que existia. Depois, se que alguém quiser doença é saber essa? Porque sobre eu também não sei. isso, ela teve que tirar o silicone, aí o corpo dela estava produzindo, né? Como se fosse eu não sei explicar direito, depois ela pode explicar e eu indico lá para quem quiser saber. Mas esse processo, né, desse problema que ela teve, por conta do silicone, estava também afetando, ela estava se sentindo mal, angustiada, e aí descobriu que era, né, que era desregulação, né? Então, assim, tem muitas coisas que quando são desreguladas no nosso corpo, também afetam a nossa mente, né? Então, a gente precisa olhar para todos os lados, sabe? Se você ficar só naquilo, ai, não, não é, eu não vou ser curado, tá bem, tá ótimo. Não adianta você não olhar, sabe? É a mesma coisa que um diabético ignorar que ele não pode comer doce. Ele fala assim, não, não, Se eu não atacar a vou comer comer, doce direto. eu não vou comer doce, eu não tenho diabetes. Aí ele fica comendo doce. O fato dele dizer que ele não tem diabetes não vai impedir dele de vir o, os estragos, né? As coisas que vêm depois, né? E aí vai piorando a Agora eu lembrei que eu visão. preciso beber água. Então, assim, O a gente fato não de eu não pode, ter mais pedra no rim não quer dizer que eu posso ficar sem tomar água. a gente não pode simplesmente ignorar as coisas, né? Fingir que aquilo não está lá, que aquilo não está acontecendo. Porque se você ignorar, aquilo só vai te trazer coisas Eu acho que tem muita coisa que piores. é negligência da nossa parte, né? É uma falta de cuidado mesmo. Então, se fosse deixar um recado assim para nós, olha, seguindo esse padrão, tem uma vida mais saudável, assim. A gente já falou que é mantendo o espírito, alma e corpo, né? Em cuidados. Só que também tem que cuidar para não ter uma sobrecarga, né? Porque às vezes a gente se alimenta tanto de um todo, né? É muita academia, é muita leitura, é muito isso. Esses dias até alguém comentou sobre a obesidade cerebral, acho que era a palavra que foi usada, que é quando a pessoa consome muito conteúdo, né? Mas na questão do físico também, às vezes tem algumas pessoas que são extremamente doentes. Eu digo que é doença, porque cuidar do corpo é uma coisa, ir buscar saúde. Mas tem pessoas que é ao extremo, um todo, sabe? Então também tem que ver até que ponto isso está fazendo bem. Porque depois acaba desgastando a pessoa e isso acaba afetando a mente, né? Por não sei se é pela imagem, aquela insatisfação que está sempre querendo buscar melhor, melhor, eu posso ser melhor, melhor. Claro, a gente tem que ter foco, a gente tem que mudar, melhorar o nosso corpo, ficar bacana, bonitinha, beleza, agora eu tô bem, agora eu tô me gostando, né? Tem que ter um ponto para que, tipo, isso está agradável para mim, né? Mas eu vejo que tem pessoas que são ao extremo e se cobram demais. E essa cobrança até que ponto faz bem? Né? O deixar de comer um chocolate, ai, eu queria tanto comer um chocolate, mas aí saio da dieta. Eu acho que nesses pontos a gente tem que cuidar, porque a gente vai dando espaço justamente para nossa mente ficar doente, né? Tanto que agora, Exatamente. né? Claro que não vai ficar comendo quem está na academia, fazendo dieta certinha, exercícios ali, tudo, sabe o que consumir, né?
Mas eu acho que tem coisas que é o extremo. O deixar de comer algo eu já acho demais. Que tem inúmeras pessoas que conseguiram emagrecer comendo chocolate, comendo uma coisinha ali. Claro que não é o que come, mas é a quantidade que se come. É porque se a pessoa Uhum. comer 5 quilos de batata doce ali também, impossível que não engorde. É Então eu verdade. acho que é nesse sentido. Tudo de mais ou de menos faz mal. É necessário o equilíbrio. É isso. Então eu acho que a nós cabe buscar, né, esse equilíbrio em nossas vidas. É difícil, gente. É difícil porque a gente manter, né, esse equilíbrio. Porque sempre tem uma situação ou outra que vai nos desestabilizando, né? O que vai nos tirar o foco. Poxa, eu tava fazendo tal coisa, tava tão bom, e agora já que isso aqui bagunçou tudo, o que que eu faço? Mas acho que é importante a gente olhar para nós, né? O pessoal fala que quando as coisas estão indo bem demais, eu fico preocupada. Olha só, o que que Alguma vai coisa aconteceu. acontecer, o que que tá acontecendo? E também não se desesperem quando alguma coisa sair dos trilhos ali conforme estavam fazendo, porque às vezes, como falamos lá no início da live, a gente vive consequências de nossas escolhas, né? Mas também tem coisas que não é a gente que escolhe, mas daquela situação a gente pode plantar sementes para lá na frente colher algo bom. Então, o que que a gente absorve dessa situação ruim que nos acontece, né? O que que a gente extrai dessa situação e realmente assim, o que que vai ser liberado neste momento? Para que lá na frente a situação gere frutos. No teu caso, por exemplo, você comentou, você passou por algo e hoje você ensina, quis estudar mais sobre e hoje ensina pessoas, né? Então, é nesse ponto que a gente tem essa visão que eu acredito que a gente tem que ter. Olhar, ter uma visão de um, tá legal, isso tá ruim, mas o que que eu posso tirar de bom disso? Né? Ah, mas como é que vai tirar alguma coisa boa, às vezes, de uma morte, de um acidente? São coisas, quando a gente entende que são coisas que acontecem para quem está vivo e pode acontecer a qualquer momento, não querendo ser fria, né? Porque as coisas, a gente não sabe do dia de amanhã como as coisas acontecem. Mas a gente precisa ter estruturado já algumas coisas que a gente não impede. Se aconteceu é porque Deus permitiu, né? E se Deus permitiu, e se Deus permitiu, quem somos nós para dizer contra o que não era para acontecer tal coisa? Eu acho que no que É, ficar naquele pensamento, ah, por que que isso aconteceu, mas não era para ser assim, eu acho que é o pior. Acho que a gente precisa descobrir o que que eu faço com isso que me aconteceu. exatamente. E por último, só queria agradecer, né? Que já deu o horário, né? Da gente. Sim. Mas eu queria agradecer pelo convite. Eu queria falar aqui também que caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, pode me chamar no direct. Eu tenho também indicações de psiquiatras, colegas minhos, terapeutas, se alguém Olha precisar. só que bacana. Inclusive psiquiatras que atendem online, né? Então, vocês podem me chamar qualquer coisa, tá aqui. Se você for alguma dúvida, pode me chamar também. Hoje tu trabalha de forma online também? É, Tipo, atendimentos online também? Você é. faz? Bacana, ó. Uhum. Se precisarem, ó, quiser, tiverem qualquer dúvida, olha, notei isso em mim, assim, como é que eu faço para não gerar uma raiz? Eu acho que a gente tem que cuidar, é cortar o mal pela raiz, né? Existe essa frase. Eu acho que é justamente a gente perceber alguma coisa e não deixar criar raiz, porque depois que criar raiz, arrancar fora a árvore é o pior. Quando essas situações ruins, né? Outras coisas a gente precisa deixar criar raiz primeiro, para depois que a árvore cresça, mas aí é para gerar frutos e ser bênção na vida das pessoas. É isso então, Marina. Eu agradeço você ter aceitado a proposta, né? E estar aqui, compartilhar do teu conhecimento também com quem assistiu, com quem vai passar, vai estar ali também, vou deixar salva a live e a gente vai se falando, né? Precisando dela, chamem ela lá, peçam socorro. Meu também. Oi? Me coloca lá no colaborativo para eu salvar também. Tá Meu. bom, tranquilo. E Bom, aí, vocês precisando dela, podem chamar. Estamos por pode aqui. me chamar. Precisando de mim também para alguma coisa, pode me chamar. Estou por aqui. Eu sempre digo, um dia eu respondo. Quando que eu não sei, mas em 72 horas, assim, eu acho que eu consigo responder. Brincadeira, gente. Fiquem bem. Quem chegou no finalzinho da live, qualquer coisa, acompanha o início ali. A gente falou sobre depressão, né? Tocamos em alguns pontos bem bacanas. Até para a gente refletir para
um autoconhecimento nosso. Obrigadão por quem esteve por aqui. E semana que vem temos mais convidadas. Veremos quem aparecerá por aqui. No Setembro Amarelo a gente toca um pouquinho mais nesses assuntos. Fiquem bem, Deus abençoe, gente.